E é isso que eu faço sempre. Em todos os dias eu tento aprender alguma coisa para que eu siga aqui e ajudando ainda mais o nosso grupo. Bom, são 54 jogos na temporada do Julimar. Ele tem 9 gols e 3 assistências. Mas o grande destaque é nesse Brasileirão. Já são 6 gols marcados em 30 partidas. Ele é o artilheiro do Atlético nessa Série A. É aquela famosa pergunta: quem imaginaria que o Julimar, lá no começo do ano, seria o artilheiro do Atlético no Brasileirão e numa briga contra o rebaixamento? Mas o fato é que o Julimar tem pedido passagem, conseguiu garantir essa vaga dentro do time, principalmente do Lúcio Gonçalves, e está rendendo em campo com gols e assistências. É o grande momento do Julimar, jogador novo ainda do Atlético, tem 23 anos, mas é a primeira grande temporada dele. Então, são 54 jogos. O outro ano que ele tinha feito bastante jogos, assim, mas nem tanto, foi o Atlético em 2020, mas pelo Sub-20, que era 24 jogos. Lá em 2019 ele fez 25 jogos pelo Criciúma, que foi quando ele despertou a atenção do Atlético, e ano passado só fez 23 jogos pelo Mirassol, entre Paulista e Série B. Então esse é o grande ano do Julimar, está se provando em campo e tem sido importante nessa luta contra o rebaixamento, apesar do restante do time não ter ajudado, mas quando saiu, principalmente o Canóbio machucado, foi ele que assumiu essa responsa. É engraçado que a gente tem muitos jogos, né? Eu até vi gente zoando no chat que tudo isso, artilheiro, 6 gols, né? O Gustavo Maia falou. Mas a gente vive um momento de pouquíssimos gols. Não, o artilheiro do Campeonato Brasileiro tem quantos? 12. Né? É muito diferente das ligas europeias. Tudo bem que europeias. o Pedro se machucou, né? E poderia ter feito mais, mas mesmo assim. Não tem como saber também, né? Se ele estaria fazendo 20, 30 gols, se ele não teria perdido espaço com o Felipe Luiz ou algo assim. De qualquer maneira, né? Muito pouco gols que a gente tem visto no futebol brasileiro, porque não tem aquele. Não tem uma não é que facilidade, mas não tem um artilheiro que vai fazer 30 gols por ano. Dava 20 e poucos gols normalmente, né? Então, mas se você for pegar as ligas europeias, os caras são artilheiros com 35, 38, às vezes 40 gols, né? Dependendo da competição. Você pega um campeonato alemão que sempre o Harry Kane vai fazer 35 gols, que o Lewandowski fazia 35 gols sempre, né? Então, eu acompanho muito português lá, os atacantes dos 3 times de Lisboa, né? Os 11 de Lisboa e um de Porto, se fizerem menos de 20, é um fracasso. Fracasso. Então, e aqui no Brasil a gente tem esse ponto específico, né? A gente tem várias artilharias, tem uma artilharia, se não me engano, 2015, 2016, com 3 caras com 14 gols, né? Que é aquela do Pote, que é 2017, eu acho. Enfim, independente. Os números são baixos, né? E os números de gols nos jogos são baixos também. O Atlético tem 34 gols marcados no campeonato. 1 gol por jogo. É pouco, né? Exatamente. 32 jogos, né? O Atlético fez um pouquinho a mais. 1 gol por ponto. Vamos dizer assim, então, né? 1 gol por ponto. Né? Mas é pouquíssimo gol que os times normalmente fazem, e os gols geralmente são mais divididos, né? Diluídos no elenco todo. Só que o Julimar é uma grata surpresa, no geral. É verdade. Ele começa bem, né, Jana, com o Osório. Ele joga de ala com o Osório. Inclusive no Atletiba, no Couto Pereira, ele que faz a jogada pro gol do Canóbio. E depois ele, com o Cuca, ele teve um pouco de espaço. Com o Marinho, ele perdeu espaço, porque ele falava claramente que o Julimar disputava a posição com o Coelho como ponta direita, né? E agora com o Lúcio, ele tá tendo que assumir a responsabilidade. E eu não sei nem se é o Lúcio que tá dando moral para ele, e sim as circunstâncias de elenco, né? O Canóbio machucado, por exemplo. E eu acho que essa saída do Canóbio, né, que não estava nos planos, obviamente, porque eu acho que senão ele teria até continuado ali como titular, embora questionado em alguns momentos, mas sempre foi um cara de muita entrega, né? Então você olha pro Canóbio e fala, poxa, mas ele tá se doando, ele tá tentando, ele erra muito, mas eu acho que ele tem aquela questão da disposição, da velocidade, do fôlego, né? Só que o Julimar também demonstra isso. Claro, é diferente, eu acho que ele tem aquela intensidade também de chegar à linha de fundo, é um jogador que dá profundidade ali ao jogo, tenta encontrar, né, jogadas pelo lado do campo, mas ele também pisa na área, ele pode ser também ali um segundo atacante. E eu acho que até por isso ele vem se destacando, ele vem conseguindo, né, fazer o Atlético ser efetivo quando tem as oportunidades de fazer. Porque a gente teve ali, né, como centroavante, o Astriani, o Pablo, são jogadores que não conseguiram talvez alcançar o que se esperava deles, né? Claro que são
duas situações diferentes ali, mas o Mastriani veio com muito cartaz, né? E se esperava que de repente ele fosse o artilheiro aí do Brasileirão, né? Até naquele discurso... os números dele são os maiores ainda, né? Na temporada. Até naquele discurso inicial, né? Quando o Atlético queria brigar por algo a mais no Campeonato Brasileiro, né? Brigar mais lá em cima e não tá vivendo essa situação dramática, logicamente. Mas eu acho que diante da situação, da circunstância que o Atlético vive, que é a briga contra o rebaixamento, o desempenho do Julimar, ele fica muito fora da curva em relação ao padrão do time, né? Eu acho que é um jogador que tem sido regular, tem conseguido substituir muito bem o Canóbio, tanto é que se o Canóbio tivesse à disposição, acredito que o Julimar agora ganhou a vaga, ia por permanecer, merecimento, pelo que tá jogando, ia permanecer até o final, certamente, porque ele vem demonstrando muito isso, é um jogador bastante físico, né, tem essa capacidade de se entregar, de lutar muito, né, quando consegue sair ali pelos lados do campo, e a gente vê muito isso dele, né? Principalmente no começo dos jogos, em que o Atlético tenta encontrar jogadas em profundidade, ele é um jogador que mais aparece por ali, pelo lado, tentando correr, tentando cruzar a bola, tentando pisar na área, né? Porque ele também faz isso, consegue se deslocar para o meio do campo. Então, é estranho, né? Qual que foi a avaliação antes, né? Por que ele não foi utilizado antes? Por que não foi visto ali no treino? E talvez ter tido mais oportunidade, talvez o Atlético tivesse sido mais efetivo lá atrás, no Campeonato Brasileiro, justamente quando precisava, quando estava disputando outras competições e não tinha, né, como deixar todas as competições bem cobertas, equilibrar tudo, né? Então, realmente é um jogador que eu acho que é uma grata surpresa esse ano. Já, claro, não é de hoje que ele é do Atlético, já teve outras temporadas e apesar do Atlético estar vivendo um momento difícil, e certamente eu acho que o objetivo dele não é ser artilheiro, mas salvar o Atlético do rebaixamento. Eu acho que por mais que seja algo triste, né, para o torcedor que esperava algo diferente no centenário, essa vai ser a comemoração, permanecer na Série A. E acredito que ele vai lutar por isso, né? Para tentar aparecer bem, fazer gols, dar assistências, que ele também tem essa característica de ajudar, né, o ataque funcionar ali, justamente para salvar o Atlético do rebaixamento. Então, acho que nada falar contra Julimar, né? Eu acho que ele é um cara que vem se destacando aí, ele, Coelho também, mas ele justamente por não estar sendo, né, o principal jogador ali no ataque como titular desde o início da temporada, né? Não teve tantas oportunidades assim, agora sim, e acredito que vai aproveitar o ano que vem, né? Certamente ele vai virar ganhar moral, temporada, né? Aí com moral. Acho que não agora fica vão naquela lista mais de imprestáveis, né? Será que empresta ou não? Isso aí já tá dentro do elenco pro ano que vem. É claro que se ele quiser sair ou tiver... Eu falei imprestáveis, não eu falei emprestáveis. Não. É que as duas...